livros que eu vou indicar para você, estudante de psicologia e psicóloga, para você melhorar o teu conhecimento, o teu repertório. Oi, gente! Esse é mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quis trazer um vídeo um pouco diferente para vocês, indicações de livros, algo que eu gostaria também de ter tido indicação quando eu comecei a minha prática clínica, quando eu ainda estava na faculdade, para aumentar o meu repertório de conhecimento, inclusive para conseguir usar metáforas na clínica com os meus pacientes. E um livro que eu gostaria de começar indicando para vocês é esse aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Paula Amarantes. Esse livro, ele traz uma nova visão da vida, porque assim, o título é sobre a morte, fala muito sobre o luto, mas fala muito também sobre as questões da nossa vida, coisas que a gente deveria pensar sobre o que a gente está fazendo ali na nossa rotina, no nosso dia a dia, e eu coloquei aqui algumas coisas grifadas para comentar com vocês, que foi o que acabou mexendo comigo e me trazendo essa vontade de poder compartilhar. Olha só, o tempo acaba, mas a maioria das pessoas não percebe que quando olha o relógio, repetidas vezes, esperando o fim do dia, na verdade estão torcendo para que o tempo passe mais rápido e a sua morte se aproxime mais depressa. A vida é o que fazemos dentro desse tempo, é a nossa experiência. E hoje a gente está vivendo tanto assim no piloto automático, sempre ansiosos pelo que vai vir amanhã, sobre o nosso futuro, e esse livro ele traz essa visão assim de tempo, essa visão de que a gente precisa aproveitar o que a gente está vivendo no hoje também. Fala muito sobre as nossas atitudes, a nossa forma de ver as nossas experiências, sobre a gente entender que nós precisamos aproveitar o tempo que temos. E inclusive aqui traz assim, quando existe uma diferença entre quem somos na vida pessoal e quem somos no trabalho, então estamos em apuros. E na psicologia a gente tem muito aquela crença de que, não, aqui eu sou psicóloga, lá eu sou, enfim, a pessoa que eu sou. E hoje a gente vê o quanto é difícil também separar essas duas pessoas, assim, como se fossem duas pessoas que na verdade não são. E ela traz um pouco assim de como fazer isso na prática. E é muito interessante você fazer essa leitura, vale muito, muito, muito a pena. Tem várias outras coisas que eu fiz marcação aqui que eu queria encontrar para comentar com vocês. Inclusive essa é a última aqui desse livro. Ficamos encalhados no e se. É como se parássemos nossa vida entre a expiração e a inspiração. O ar já saiu dos nossos pulmões, mas não deixamos entrar ar novo, por nos prendermos ao último suspiro. Saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Então tem muita coisa boa realmente, e eu vejo que hoje a gente realmente está muito preso assim. E se eu ganhar tal coisa? E se eu conquistar tal coisa? E se eu conseguir fazer isso? Nesse si, a gente perde aquilo que a gente está vivendo hoje, na nossa essência. Então, leiam e depois deixem aqui nos comentários. Esse livro aqui é até um pouco polêmico de eu trazer para vocês, mas é uma indicação que eu não poderia deixar de dar. Esse livro mexeu muito comigo, assim. Se chama A Cabana, é do William Jung, e assim, é muito, 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 muito bom. Inclusive saiu o filme, não me lembro em que ano que saiu o filme. Esse livro ele fala de uma questão da fé, mas não só isso. Ele fala sobre os desafios que nós não estamos livres de enfrentar e também sobre como que a gente lida com os nossos desafios, sobre como que a gente lida com as nossas frustrações. Basicamente, assim, sem dar muito spoiler para vocês, um pai sai viajar com a filha, não vou contar muitos detalhes, e essa filha é raptada, e aí eles vivenciam essa questão de forma muito brutal. Acontece várias coisas, assim. É um livro que tem as letrinhas um pouquinho menores, mas é bem rapidinho de ler. Deixa eu ver quantas páginas tem. 173 páginas. E traz essa questão toda que eu disse, assim, da fé, de você
tentar ver as situações através de outras perspectivas, mas não que se justifique o ato do que aconteceu, mas traz aqui, por exemplo, dentre os mistérios de uma humanidade ferida, este também é bastante notável: aprender e permitir a mudança. Então, traz bastante coisa assim sobre você aprender a lidar com as mudanças, sobre você entender que as coisas continuam acontecendo e você vai interpretar a tua vida talvez de outras formas a partir das experiências que tu viveu. E assim, traz vários exemplos de situações. É muito conversado assim com você, traz vários diálogos. É realmente muito bom. E é melhor ainda do que o filme. Eu não sei vocês, mas eu prefiro os livros, trazem mais informações e, além disso, aguçam a nossa imaginação. Esse livro aqui, sem comentários, eu indico em toda aula que eu dou. Eu indico para todas as pessoas que eu conheço, que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Esse livro, acho que dentre os que eu falei, talvez seja um dos mais conhecidos, é best-seller da New York Times. É da Lori. Eu não vou saber assim dizer exatamente como é que é o sobrenome dela, mas eu deixo tudo na descrição. E aqui fala uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós. Esse livro aqui, ó, mexeu comigo de tantas formas que eu nem sei explicar para vocês. Conta a história da terapeuta, conta a história dos pacientes, traz dados também da psicologia, mas traz muita história, muita vivência prática da vida real das pessoas e faz com que você se imagine naquele papel, assim. Então, eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ler alguma coisa aqui que eu anotei. Olha, inclusive tem uma frase do Freud: às vezes um charuto não passa de um charuto. Freud. Deixa eu ver aqui. Olha só, traz também uma base que hoje eu entendo que se relaciona com a TCC, por exemplo. Às vezes, nossos estados emocionais podem mesmo afetar nossos corpos. Então, aqui traz um pouco dessa visão de que a nossa mente envolve também o nosso corpo. Mas eu queria achar. Olha só, se você se identifica com um paciente, o trabalho ficará mais fácil, porque intuitivamente você o compreende. Mas sobre vários aspectos, esse tipo de identificação também dificulta as coisas. Aqui traz também. Deixa eu ver. Ai, eu não tô achando, tem uma que eu gosto muito. Se nada estiver funcionando, faça algo diferente. Alguns terapeutas esperam que seus pacientes toquem no assunto, mas em geral, o fato de não mencionar o fato torna-o maior. O elefante na sala e admitir o encontro dá uma sensação de alívio. Olha só, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência de que o criou. Os terapeutas não realizam transplantes de personalidade, apenas ajudam a parar as arestas. Em outras palavras, a terapia tem a ver com entender o indivíduo que você é, mas parte de entender a si mesmo. É desconhecer a si mesmo, abrir mão das histórias limitantes que você vem se contando sobre quem você é, de modo a não ficar aprisionado por elas, podendo viver a sua vida. Então, assim, em resumo, traz a história realmente da terapeuta, a história ali dos pacientes também. Os capítulos contam, né, cada história ali, então tem vários pacientes que permeiam o livro. Inclusive tem até um desenho assim da sala, da terapia. É realmente muito bom. Inclusive quero ler novamente e assim, é grande, tá? É 400 e poucas páginas, mas assim você lê super rápido. Se você for uma devoradora de livros igual eu, você lê super rápido. Em resumo, traz como lidar com as questões da vida, com os desafios, como a terapia pode ser benéfica nesses momentos difíceis também, e também para compartilhar momentos positivos.
e traz um pouco assim do viés de diferentes pessoas. Então você vai aprender a ver as perspectivas. Às vezes alguém que você pensa assim, nossa, que pessoa horrível, vai trazer essa perspectiva dessa pessoa tão... Esse livro aqui talvez seja um livro que nem todos vocês vão se interessar, mas por muito tempo eu tive o nicho de produtividade nas minhas redes sociais. Hoje eu já falo mais em relação a psicólogas e estudantes de psicologia sobre desenvolver mais confiança na clínica. Mas esse livro, ele é muito bom. Ele se chama Produtividade para quem quer ter tempo, aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais. Foi um livro que me ajudou muito a ver uma perspectiva de ser mais produtiva na minha rotina, entendendo que eu não preciso dar conta de tudo, mas que as coisas que eu preciso fazer, ninguém vai fazer por mim, e como organizar isso. É do Jerônimo Telmi, e aqui ele traz várias perspectivas de como você vai melhorar a organização da tua rotina. Então, de quais histórias você quer viver? Essa aqui eu gosto muito, a teoria do carro novo. Aqui ele traz uma perspectiva de que sempre você quer mais. Às vezes você já conquistou um sonho teu, mas você vai almejar mais. E aí aquilo que era muito bom até agora não é bom mais. Então, o que fazer diante disso, né? E aqui ele traz também, se fosse fácil, todo mundo faria, que é uma coisa que eu acredito muito. Muitas pessoas falam assim, porque é fácil você ser psicóloga, porque é fácil você produzir conteúdo nas redes sociais. Tá, então se é fácil, por que você não faz? E ele traz muito essa perspectiva, assim, um pouco mais objetiva, um pouco mais de mentalidade, de mudança de mentalidade também, que eu gosto muito dessa temática. Então, é realmente muito bom para você que é objetiva, para você que gosta de aprender sobre rotina, sobre mentalidade, sobre também metáforas da vida, assim, para você utilizar com os seus pacientes. E eu, como todos os outros, eu grifei algumas coisas aqui. Deixa eu ver se eu comento alguma com vocês. Olha só que legal. Se você não tem agenda, você acaba virando a agenda dos outros. Então, aqui ele ensina como você vai melhorar a tua agenda. Inclusive, ele traz ações práticas aqui no livro. Então, desabilite todas as notificações do seu celular, não se permita virar a agenda de ninguém, estabeleça um horário para o seu bloco de respostas ali no WhatsApp. Então, é muito bom. Realmente, assim, foi um livro que mexeu comigo no sentido prático, de eu sair já querendo aplicar e aplicando realmente na minha rotina. Se tu gostou das indicações que eu fiz aqui, dos livros que eu fiz, olha só, estão aqui do meu lado, tenho mais livros que eu posso comentar com vocês também. Deixa o teu comentário aqui sobre qual livro você já leu, ou qual você ficou mais curiosa para fazer a leitura. Para mim é muito importante ter o teu comentário. Se tu ainda não te inscreveu no canal, te inscreve, tem vídeo novo segunda, quarta e sexta. E também eu vou fazer uma aula online, uma imersão no dia 3 de agosto, para desenvolver mais raciocínio clínico, para saber como fazer um plano terapêutico. Vou fazer diversas indicações também por lá. Se tu ainda também não te inscreveu, te inscreve, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E até o próximo vídeo.